Erros comuns na introdução do sermão, certo? Começar pedindo desculpa. Gente, me desculpa por tomar o tempo de vocês, ou eu vou ser muito breve aqui. Lembra que você é Vox Dei, né? E como Vox Dei você está ali como um arauto do rei. Um arauto não pede desculpa para falar, ele fala com autoridade, né? Um outro erro é falar demais antes de chegar no texto. Então algumas pessoas elas começam a fazer um agradecimento ali demasiado, agradecem ali pela oportunidade, começa a contar a história, fala da família que está recebendo na sua casa, e que é muito bom, que a irmã cozinha muito bem, e coisas assim, e acabam gastando muito tempo na introdução, sem que cheguem na leitura e na exposição do texto, tá? E ser desnecessariamente engraçado ou informal. Né? Então, por que eu botei desnecessariamente? Porque eu acredito que o humor ele tem uma função pedagógica muito importante e, se bem utilizada, nós podemos fazer isso na nossa pregação, tá certo? O que nós não podemos fazer é o uso inadequado, tá certo? Então, de histórias inadequadas, de humor inadequado, inapropriado, ou simplesmente humor que não tem nenhum propósito para explicar a grande ideia do sermão, tá certo? Então, são alguns erros comuns que eu tenho visto e mesmo tenho cometido na hora de pregar a palavra de Deus, tá? O outro passo, então, é o desenvolvimento, certo? É neste momento, que acontece a exposição da palavra. O que deve estar presente? Clareza bíblica, cada ponto deve vir do texto, como a gente já trabalhou na aula passada, deve haver substância teológica, então não seja superficial, como a gente falou, se você trabalhou todos os outros passos, você vai conseguir explicar de modo satisfatório para a sua audiência. Tá? Aplique a palavra de Deus continuamente, coloque dentro da estrutura do seu sermão aplicações, faça as ilustrações, faça transições claras, tá certo? E eu quero trazer aqui algumas recomendações práticas. Primeiro, não fique lendo tudo, tá? Se você pegar, por exemplo, pregadores como Hernandes Dias Lopes, Emílio Garófalo Neto, vocês vão perceber que os sermões deles são praticamente lendo. Eles têm uma habilidade muito grande para fazer isso, tá? Então, se você não tem essa habilidade, certo? Eu recomendo que você não faça isso. Por quê? Porque o olho no olho, ele é fundamental, certo? Então, olhe nos olhos da sua audiência. Geralmente, eu ensino uma técnica chamada técnica de M. Então, pense que aqui tem um auditório. Vou fazer aqui um auditório, um púlpito, certo? Um púlpito aqui eu vou colocar as cadeiras, ó. As cadeiras da igreja. 3 aqui de cada lado. Que estão sentados, o povo de Deus está reunido para ouvir o servo de Deus pregar. Então, qual a maneira de você se conectar com este povo? Geralmente eu gosto de usar a técnica do M. Então, estou pregando, eu começo olhando para cá. Depois eu olho para um ponto aqui no meio. Eu vou fazendo um M na minha pregação. Depois eu olho aqui para a ponta. Depois eu vou olhando aqui para um intermediário aqui. Depois eu venho para cá. Para cá. Olhando para cá. Para cá. Para cá. E para cá. Como uma espécie de tentar olhar no olho dos meus ouvintes. Lembra que eu estou pregando para o povo, não é? E aqui tem um elemento, gente, que é o elemento da sensibilidade pastoral, eu diria. Então, se você, à medida que você está pregando, você vai ler as expressões das pessoas. Algumas pessoas ficam assustadas, algumas pessoas fazem careta, algumas pessoas se emocionam. E pessoalmente, eu tenho orado e pedido a Deus sensibilidade na hora de talvez fazer uma aplicação, de uma exortação, de uma ministração de conforto, olhando para determinada pessoa da plateia, da igreja, para que de fato eu possa ministrar na vida dela, tá certo? Fale com convicção, certo? Fale com humildade, tá? Eu coloquei convicção e humildade porque às vezes a convicção ela pode ser expressa de um modo arrogante,
tá? Mas tente procurar expressar os seus pontos de modo humilde, tá? Um outro ponto muito importante, gente, é a variação, certo? Quando a gente pensa em variação, a gente tem variação de ritmo e de voz. Na variação de ritmo, nós temos pessoas que falam mais rápido, outras pessoas que falam mais devagar. E você pode, então, brincar no sentido positivo da palavra com isso ao longo do seu sermão. Vai ter momentos em que você quer falar mais rápido, vai ter momentos em que você vai falar mais pausado, mais lentamente, né? E você também pode fazer modulação de volume. Ora, você vai falar mais alto, talvez para afirmar um ponto, ou pode falar um pouquinho mais baixo, mas essa modulação, ela gera um dinamismo, certo? Então você deve fazer um esforço para fazer essa modulação. Eu não quero aqui, gente, ser mecânico, dizer que essas coisas, elas são... estabelecem relação de causa e consequência. Se você fizer isso, logicamente o seu povo vai ser transformado, vai ser abençoado por isso. Eu já ouvi um sermão em um monotom, né, como alguém diz por aí, monótono, sendo em Colossenses capítulo 1, por incrível que pareça, sendo exposto por Russell Shedd. Ele não mudava tanto de ritmo, ele não modulava tanto a voz, mas ele tinha uma graça especial e aquilo falou muito ao meu coração, e todos que estavam no espaço foram muito abençoados, né? Dizem os anais da história de que Jonathan Edwards, ao pregar o seu famoso sermão Pregadores na Mão do Deus Irado, ele pregou também em formato de homilia, pregou lendo, em um formato monótono, com a lamparina na mão, e as pessoas se agarravam nas pilastras do salão, achando que o chão iria se abrir e elas seriam consumidas pelo inferno. Essa modulação não é consequência de que você vai ser usado por Deus, mas faça isso será muito positivo, pode ser positivo porque pode gerar dinamismo para você.